Fala pessoal, vamos aí para a aula número 10 do Excel básico, tá? Já tivemos aí um total de quase 1h30 de aulas, né? Dentro da nossa plataforma. Acho que já estamos chegando a um curso bom aí do nosso treinamento. Então na aula passada a gente conseguiu fazer um gráfico, né? Eu mostrei para você como faz um gráfico simples, né? Um gráfico básico. Não vou me aprofundar em gráficos com mais de uma variável, apenas com uma variável. Isso ficará mais para frente, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender a modelar um pouco o gráfico. Por quê? Quando um gráfico vem, a gente cria um gráfico, vou fazer de novo aqui só para relembrar. Ó. A gente clica em janeiro, seleciona tudo. Sempre tem que ter uma base e um número. Inserir aqui no gráfico. Cliquei no gráfico, fiz um gráfico em 3D. Posso fazer um gráfico de linha e tudo mais. Clica na borda aqui, ó, e arrasta, gente. Lembra disso, por favor. Tá. E a gente consegue aumentar e diminuir também o nosso gráfico, né? Ele vai se ajustando. Claro que a gente não vai deixar um gráfico assim, mas se eu quiser fazer um controle de produção, eu posso fazer um gráfico, né? E ir modelando ele. Bom, as partes do gráfico são muitas. Então a gente tem o título, posso clicar uma vez nele, tá vendo que seleciona, posso clicar duas vezes aqui, ó, apagar e fazer o nosso gráfico, né? Por exemplo, controle de produção, clico fora em qualquer lugar aqui, ó. Eu faço um título e, claro, nosso gráfico fica também, ó, automático, né? Se não tiver aparecendo o título, gente, vocês podem vir aqui nesse mais aqui, ó, e colocar os eixos, os títulos, tá vendo? Só de colocar em cima ele mostra o que é, ó, tá? Olha lá, ó. E essa parte do mais aqui é importante porque aqui, ó, tem rótulos de dados. O que são rótulos de dados? Os números em cima para a gente saber qual que é exatamente. Então eu posso ativá-la, posso desativar. Eu posso desativar as linhas de grade. Ó. Eu posso ativar e desativar os eixos, que não é interessante. Eu posso colocar título no gráfico. Posso colocar título nos eixos, se eu quiser também. Por exemplo, posso escrever aqui embaixo meses. Né? Vou fazer aqui para a gente ver. Rótulo de dados é legal. Né? Tabela de dados. Tem muita gente que usa também tabela de dados. Olha lá. Tá vendo? Embaixo aqui do gráfico. Eu vou deixar também. E uma legenda. Né? Série 1, série 2. Essa legenda eu vou deixar mais para frente, porque ela é mais importante em outros gráficos. Então olha que legal. Tudo que a gente consegue inserir. Título. Aqui eu posso colocar um título do eixo, meses, por exemplo, se eu quiser. Se eu quiser tirar, é só clicar na borda, né? Olha lá, vou tirar o título dos eixos. Gente, quem tiver um Excel mais antigo, né, de 2014 para trás, não é assim que faz, tá? É aqui em cima, aqui, ó, tá vendo ferramentas do gráfico aqui em cima? No meio aqui tem um negócio que chama layout do gráfico. Layout, provavelmente é só layout. É lá que tem todos esses elementos aqui. Então, quem tiver um Excel mais antigo e não tiver esse maisinho do lado, é aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Então o gráfico é isso aqui. Basicamente um gráfico é isso. Tem muita informação, você escolhe as informações que você quer. Normalmente o que a gente usa, né? A gente usa um gráfico mais ou menos assim. Tá vendo? Com título, rótulo e olha lá, pode ver o 1050 que vai mudar para 1040, olha lá. Ele é todo automático. Quando você clica na borda do gráfico e aqui em cima ele habilita, olha aqui, gente, fica olhando aqui do lado da luz aqui, ó. Clica fora, ele some. Clica no gráfico, ele habilita. É igual acontece na imagem, nas formas. Então existem duas coisas para a gente formatar um gráfico. Primeiro é o design. O design nada mais é que você clicar aqui, ó, para você fazer uns gráficos mais bonitos, né, mais apresentáveis, ó, tá vendo? Então, às vezes você quer colocar numa apresentação, né? Então existem diversos gráficos. Cuidado, para não ficar fazendo muito gráfico poluente, tá? Então faça um gráfico mais simples, um gráfico que a pessoa consiga ver e entender, tá? Esse gráfico aqui é legal. Então a gente tem aqui algumas ferramentas, né? Podemos adicionar aqui também ó, os elementos, né?
que tem no maisinho lá também, mas a gente pode adicionar aqui eixo e tudo mais. E a gente tem a parte de formatar também, que a gente pode formatar as bordas do gráfico aqui, ó. Contorno, tá vendo aqui o contorno dele mudando de cor? Olha, gente, tá mudando de cor. Bem aqui, ó. Então isso a gente consegue fazer aqui. Preenchimento, ó. Não é muito legal de fazer, porque fica feio, mas tem. E as letras também, se a gente quiser modificar as letras, ó. Então essa parte de design e formatação não quer dizer com os números, quer dizer mais com a parte visual do gráfico, né? Então aqui a gente fez um gráfico até bonitinho, né? Se eu quiser aumentar e diminuir o tamanho das letras, dos números, é só clicar, por exemplo, eu posso clicar nos meses, olha lá, eu selecionei, eu venho em página inicial, eu posso diminuir, eu posso colocar o alinhamento, lembra do alinhamento que a gente fez lá na primeira aula, aqui ó, posso alinhar de qualquer jeito que eu quiser, tá vendo? Olha lá, reto. Eu gosto de usar muito esse aqui ou o reto, né? Eu acho que é os melhores. Só que lembrando que o reto, quando o gráfico é muito pequeno para o tamanho, ele some. Então você tem que aumentar o gráfico para aparecer os outros meses, tá? Olha aqui, gente, ó. Janeiro, março, cadê fevereiro? Tem que aumentar. Então por isso, aumentar mais um pouco. Por isso que muitas vezes o Excel ele deixa desse jeito aqui, ó. Né? Também é legal de deixar, tá? Clicando aqui também, ó lá, selecionado, ou selecionar um título, por exemplo, a gente pode colocar cores, ó. Aqui também a gente pode modificar, tá tudo na página inicial. Igual a gente faz com o texto. Controle de produção, posso colocar aqui em negrito, tá? Cliquei fora do gráfico, então ó, gente, o gráfico nosso está pronto. Eu posso deletar as coisas, ele deleta. Vocês podem ver que ele já mexe no eixo, né? Se eu coloquei, por exemplo, aqui um 10.000, ó lá, ele já mexe no eixo, tá vendo? Então ele é todo automático, né? 1040, 1060, 1050. Então a gente pode brincar. E uma coisa muito importante no gráfico, quando você clica botão direito em cima de qualquer barra, a gente pode colocar uma linha de tendência aqui também, tá? Só que a linha de tendência só funciona nos gráficos em 2D. Então eu vou deletar, fazer um gráfico novo aqui, 2D, e adicionar uma linha de tendência. O que é a linha de tendência? Ela é utilizada muito para a gente ver se está aumentando ou diminuindo. Por exemplo, nossa produção por mês. Vamos colocar aqui, ó, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Vou deletar aqui, olha lá. Tá vendo? Se começar a cair a produção muito, por exemplo, 900, 800, 700, olha lá, nossa linha de tendência já mudou. Agora vamos falar que está caindo proporcionalmente. Tá vendo? Então a linha vai começar a mudar aos poucos. Ó. Então ela segue uma tendência. Isso é bem interessante, né? Para quem quer fazer estudos e tudo mais. Aí, ó. Clica no botão, como faz? Clica no botão direito aqui, adicionar a linha de tendência. Tá? Ó. E aqui no maisinho do lado a gente consegue adicionar os rótulos, ó. Né? Cadê? Rótulo de dados, tá vendo? Aí ele habilita as barras de erro, né? A erro da tendência para mais ou para menos. Então, gente, essa parte de gráfico, ela é bem complexa. Complexa que eu falo assim, fazer um gráfico é fácil. Seleciono uma base e uma quantidade. Ou, claro, se eu quiser colocar só a quantidade, eu posso, mas olha o que acontece. Olha lá, não tem rótulo aqui embaixo, tá vendo? Sorte que é número, mas vamos falar que era máquina, sei lá. Entendeu? Então, a gente cria. Mas aí tem a parte de movimentação do gráfico. Colocar uma nova informação, clicar nele, vir no design. Vou colocar um design mais bonito aqui, ó. Tá vendo? A linha muda, tudo muda, tá vendo? Olha lá, temos diversas, né, formatações até para apresentações. Uma apresentação bonita, pode colocar no PowerPoint, né? Temos o título, que a gente consegue movimentar o título. Tá vendo? Se quiser colocar o título aqui, ó, a gente pode. Então, gente, a parte de gráfico é isso, tá? O gráfico de barra funciona assim. O gráfico de linha é a mesma coisa, tá? Inserir gráfico de linha 2D.
Gráfico de linha, mesma coisa. Eu posso clicar no botão direito na linha, adicionar a tendência. Olha lá. Tá vendo? Posso clicar na tendência e deletar ela. Eu posso clicar no maisinho aqui e colocar rótulo de dados. Tá vendo? Então, não muda nada de um para o outro, tá? Se eu for lá no gráfico de pizza também, ele tem as mesmas... Vou fazer um gráfico de pizza aqui, ó. Tem as mesmas coisas. Claro que ele muda, ele não vai ter rótulo de... Ele não vai ter base, ele não vai ter eixo, ele vai ser assim, né? Então, um gráfico de pizza é, por exemplo, assim, ó, A, B e C, a empresa A, B e C. A empresa A, ela tem... Vamos colocar aqui em porcentagem. Ela tem 50% do mercado, essa tem 30% e essa tem 20%. Eu venho inserir um gráfico de pizza. Ou gráfico de pizza 3D, também é legal. Então, lá. Aí entra, viu o que acontece quando a gente não pega na borda do gráfico? Para movimentar, sempre bom pegar na borda. Então aqui está o nosso escrito, né? Aqui está nosso gráfico, ó, né? E eu tenho aqui, ó, aqui está a série de dados, que é a legenda que eu tinha falado anteriormente, ó. A empresa A é azul, a empresa B é laranja, e onde que pega isso? Se eu quiser. Aqui no mais, ó, legenda. Se não tiver, gente, só apresentar a legenda. Eu posso colocar o rótulo de dados também, tá? E clicando aqui nessa setinha de frente, eu consigo falar onde que eu quero. Ó, eu quero modificar. Então vocês podem ver que aonde muda as coisas é sempre no mesmo lugar. Entendeu? Para qualquer gráfico. E olha lá, ó, vim em design, consigo fazer uns gráficos mais bonitos, ó, gráfico mais caprichado, uns gráficos mais apresentáveis. Tá vendo? Posso aumentar aqui, ó. Olha lá. Empresas no setor. Aí, ó. Tem empresas do setor. A empresa A tem 50% do setor B, entendeu? É igual fazem no jornal que a gente vê e tal. E isso pode ser levado lá para o PowerPoint para criar uma apresentação, tá? E aqui também fica automático, ó. Tá vendo? Ó. Se essa empresa que perdeu o mercado, ó. Tá vendo? Podemos deletar. Podemos deletar. Então, gente, basicamente essa parte de inserir, temos as imagens e as formas e os gráficos. Os gráficos mais simples, né, são esses, né, que a gente tem aqui. Então tem gráfico de histograma, tem gráfico de mapa de árvore, né, a gente tem gráfico de dispersão, que são partes estatísticas, né, gráficos combinados. Mas os três que a gente mais utiliza são o gráfico de barra, que é o de coluna, né, o gráfico de linha e o gráfico de pizza, tá, gente? Tem aqui esse negócio de gráfico recomendados, o que é? Ele já pega o resultado e te dá os gráficos aqui para você ver. Olha lá, tá vendo, gente? Já fez até um gráfico de Pareto automático. Bem legal isso. Mas não aplica, claro, ao nosso coisa. Então, em todos os gráficos aqui, ó. Quem quiser vir em todos os gráficos, quando você vem aqui em gráficos recomendados ou clica aqui, ó. Você pode achar todos os gráficos que tem no Excel. Gente, depende do que você vai usar. É sempre bom consultar, aprender a mexer. E no mais, é consultando, é procurando até você chegar no gráfico que você quer. Mas os três básicos são esses. Que se mais utiliza em 99% das planilhas, você vai ver. É um gráfico de barra, um gráfico de linha, um gráfico de pizza. Ok? Então, essa aqui é a nossa planilha. Agora a gente vai passar para uma outra parte. Ok? Então, na próxima aula agora, eu só vou mostrar a parte de símbolo aqui, tá? Dar uma finalizada nessa parte de inserir, ok? E a gente vai passar aí para a próxima parte. Valeu, pessoal!